Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Bom dia a todos aqueles que nos assistem em seus lares. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos orar ao Senhor e dar continuidade aos estudos que nós já vimos em sequência nas aulas que a esta precederam. Fechamos os nossos olhos, oremos. Pai amado, Pai bendito, Pai de amor, Pai de misericórdia, graças te damos, Deus. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de falarmos contigo, Deus. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede, Deus, de levar a Ti a nossa oração, o nosso clamor, as nossas angústias, os nossos anseios. Graças te damos por isso, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoa tudo que será feito na Tua casa nesta manhã, Deus. Não exclusivamente aqui na Igreja de Nova Vida de Vila Isabel, mas em toda a Tua Igreja estabelecida nos 4 cantos da terra, onde 2 ou 3 estiverem reunidos neste domingo, ó Pai, porque domingo é dia de ressurreição, domingo é dia de renovo, Deus. Domingo é dia de viver experiências contigo, Deus. Domingo é dia de ver o sobrenatural, Deus. Domingo é dia de ver a vida vencer a morte. Deus, graças te damos por isso, Deus. Abençoa tudo que será feito aqui, por quanto será feito para a honra e glória do teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, voltamos à sequência de estudos acerca da história da igreja. E na aula passada nós estávamos abordando, quando encerramos a aula, a questão da autoridade do apóstolo Paulo, e nós não vamos retroagir mais, porque já retroagimos na aula passada, e a aula passada acabou que a gente não conseguiu avançar. Então, eu vou pedir para a Aninha colocar o primeiro slide. Aí. Obrigado, Aninha. Diz assim o texto: Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele, e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Nós terminamos a aula passada neste verso, já estudamos muito sobre esse verso, tem muita coisa ainda para estudar, mas nós vamos avançar um pouquinho. Nós vimos que as testemunhas são aquelas mesmas testemunhas que depuseram contra Estevão, no julgamento perante o Sinédrio, lembrando que o Sinédrio ficava no templo, o Sinédrio de Jerusalém, o grande Sanhedrim ficava no templo. Nós vimos que esse jovem Saulo tinha ali era revestido de alguma autoridade. Nós conversamos bastante sobre a autoridade de Saulo. Agora, há um questionamento que nós não vimos nas aulas passadas, que é levantado sobre a autoridade de Saulo, que alguns dizem que esse verso não demonstraria qualquer autoridade de Saulo. Por quê? Porque simplesmente, de repente, aquelas testemunhas que precisavam tirar as suas capas, e essas capas foram, como diz o texto bíblico, colocadas aos pés do jovem Saulo, elas só retiraram as suas capas para facilitar o arremessar das pedras sobre Estevão. E que, de fato, pela leitura desse texto bíblico, não há nenhuma evidência de que, ou pouca evidência há, de que Paulo estivesse revestido de autoridade. Ocorre que esse não é o único texto bíblico que esclarece acerca da autoridade de Paulo. De repente, Paulo estivesse ali assistindo o apedrejamento, o cumprimento da pena de lapidação que foi cominada a Estevão, e, de repente, aquelas testemunhas que lançaram as pedras apenas para não perder as suas capas, colocaram aos pés do jovem Saulo. Entretanto, se nós vislumbrarmos na continuidade da leitura bíblica, no início de Atos, capítulo 8, próximo slide para mim, Aninha, por gentileza. Olha o que diz. E Saulo consentia na sua morte, na morte de Estevão. Então, Paulo estava ali, mais uma vez esclarecendo, autorizando o cumprimento da pena de lapidação sobre Estevão.
Paulo era, então, a maior autoridade naquele local, no local fora da cidade de Jerusalém, em que Estevão foi levado para o apedrejamento. Naquele momento do apedrejamento, Paulo era a maior autoridade, e Paulo era o judeu respeitado, o judeu convicto. Certo é que estava revestido ali de alguma autoridade delegada pelo Sinédrio, mas Paulo, por toda a sua história, Paulo ele já havia dito, em Atos capítulo 22, Atos capítulo 25, perante o discurso dele, perante o rei Agripa, perante Festo, primeiro perante Festo, depois perante o rei Agripa, de que ele era um judeu da seita dos fariseus, ou seja, o judeu mais radical possível, que fora criado aos pés de Gamaliel, neto de Léo, o ancião, o criador da primeira escola judaica religiosa de Jerusalém. Gamaliel, um sábio, o sábio mais respeitado de Jerusalém no tempo de Paulo. Então, é evidente que Paulo tinha ali uma história e não somente a autoridade delegada pelo Sinédrio. Mas diz o texto, e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição, exatamente naquele dia. Não foi no dia seguinte, não foi uma semana depois, não foi um mês depois, foi exatamente no dia da morte de Estevão, no dia do apedrejamento de Estevão, é que se inicia em desfavor daqueles que seguiram o caminho, ou seja, seguiram Cristo, se inicia em desfavor desses uma grande perseguição. Diz a perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, acompanhem comigo, diz o texto, e todos, exceto quem? Os apóstolos. Exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, nós vimos aqui que havia uma grande massa de judeus que se converteram à fé em Cristo Jesus, se converteram ao caminho. Um número de aproximadamente 10 mil pessoas. Então, vamos conjecturar aqui. Nós entendemos pelos dois discursos de Pedro, que no primeiro discurso 3 mil pessoas se converteram, no segundo discurso, exatamente no dia do batismo com o Espírito Santo, e posteriormente mais 5 mil. Isso só os homens. Então, nós temos aí algo em torno de 10 mil pessoas, se assim nós podemos conjecturar. 10 mil pessoas que se converteram na cidade de Jerusalém, não em outras cidades, não em cidades próximas, todos na cidade de Jerusalém. Então, nós temos um número de convertidos de aproximadamente 10 mil pessoas na cidade de Jerusalém, e que no dia do apedrejamento de Estevão, decidem por deixar a cidade de Jerusalém. Evidentemente, apavorados com a possibilidade de serem mortos. Próximo slide. Isso é importante a gente compreender, porque nós entendemos que durante o tempo de perseguição da igreja, é o tempo em que a igreja mais cresce. Nós temos, por exemplo, James Ussher, que é um dos maiores historiadores, os maiores teólogos de todos os tempos, ele diz que a igreja primitiva tinha um grande defeito, que era a sua visão missionária. Exatamente a sua visão missionária deixava a igreja primitiva com um déficit em relação à visão de reino instituída por Cristo. Diz assim o texto bíblico em Atos capítulo 8, versos 3 e 4. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os do cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Vejam, aqui dá duas partes desses versos que nos esclarecem muita coisa. Primeiro, conceitualmente, Paulo fica evidente que Paulo estava revestido de autoridade, se não militar, porque a autoridade militar era exclusiva dos romanos. Paulo tinha o que nós chamamos hoje de poder de polícia. Paulo tinha uma autoridade sobre ele,
delegada pelas autoridades judaicas, ou seja, pelo Sinédrio. A maior autoridade judaica era sempre o sumo sacerdote, em que pese o Sinédrio fosse, de certa forma, controlado pelos romanos, porque o sumo sacerdote era sempre nomeado pelo procurador-geral, que, no caso, naquele tempo, era Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, volto a dizer, ocupava 2 cargos, de governador da Judéia e de procurador-geral em Roma. Por ocupar o cargo de procurador, era ele o responsável por nomear o sumo sacerdote. E por que Pôncio Pilatos e não Herodes, por exemplo? Não Herodes Antipas, que era o governador também, que era o tetrarca, né, o responsável por uma das tetrarquias. Primeiro porque Herodes, em que pese costumeiramente ficava em Jerusalém e tinha ali, inclusive, a sua residência acoplada ao Palácio de Antônia, ao pretório, à fortaleza de Antônia, Herodes era responsável, vamos dizer assim, juridicamente, por outra tetrarquia, que era a tetrarquia que englobava a cidade de Cesareia Marítima, porque Cesareia Marítima era a capital romana, e não Jerusalém. Por que Cesareia Marítima? Porque era o maior porto de entrada. Nós sabemos muito bem que Jerusalém não é uma cidade portuária, não é uma cidade que fica ali no mar Mediterrâneo, costeira ao mar Mediterrâneo. Então, a maior cidade, a cidade mais importante, era Cesareia Marítima. Mas aqui fica evidente, então, que Saulo tinha essa autoridade de entrar nas casas, arrastar para a prisão aqueles que declaravam sua fé em Cristo Jesus. Mas diz o texto, então, nesse período, os que foram dispersos iam por toda parte pregando o evangelho. Então, se nós olharmos por esse lado, a perseguição foi boa ou não foi? Queridos, às vezes a perseguição, às vezes a luta em que nós nos colocamos pelas nossas próprias escolhas erradas, nos permitem abrir os nossos olhos. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso da conversão, no tempo da conversão do apóstolo Paulo. Às vezes, a gente vive numa cegueira religiosa que nos permite enxergar apenas dentro das 4 paredes do nosso templo. E Deus permite que a igreja seja perseguida para que a gente possa enxergar lá fora. Porque se a palavra igreja significa, é a junção de 2 palavras do grego, eklesia, significa chamados para fora, por que o nosso ministério está concentrado exclusivamente dentro das 4 paredes de um templo? Se o nosso chamado é para lá fora. Então, a igreja que estava dentro das 4 paredes de um templo, é evidente que em Jerusalém não havia um templo para a igreja cristã. Não havia um templo religioso para a igreja cristã. Pedro pregava o evangelho no átrio do templo, na porta, próximo da porta formosa, ali onde ficava o átrio externo do templo, no que os judeus chamavam de pátio dos gentios, antes da entrada para o pátio das mulheres. Então, era ali que ficava o pórtico de Salomão. O pórtico de Salomão era a parte coberta dessa entrada dos gentios, do pátio dos gentios, que ficava para quem entra na cidade de Jerusalém pelo lado do Monte das Oliveiras. Ele vai descer o Vale do Geena e vai subir em direção ao templo. E a primeira porta ali é o pórtico de Salomão. E ali dá a entrada ao pátio dos gentios. É ali que Pedro e Jesus ensinavam, quando estavam em Jerusalém. Então, essa perseguição enseja sobre a igreja uma dispersão. Ela não, em princípio, não desperta sobre a igreja o desejo de ganhar vidas para Jesus, de pregar o evangelho. Ela desperta sobre a igreja uma necessidade vital de dispersão. Por que vital? Porque se permanecessem em Jerusalém, seriam mortos. No mínimo presos, mas muitos foram mortos neste tempo. Então a igreja saiu dispersa, mas o texto que nós lemos, o texto passado, diz com muita clareza que, em que pese a igreja tenha se dispersado pelas regiões da Judéia e da Samaria,
e muitos posteriormente avançaram para muitas outras regiões, e nós vamos compreender isso diretamente no texto bíblico, os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Vejam como não era uma visão espiritual, uma visão de um entendimento acerca do reino. Porque os apóstolos entenderam que eles precisavam ser corajosos e não dispersar para defender a igreja em Jerusalém. Porque se eles fugissem de Jerusalém, daria um sinal de derrota, um sinal de medo, que eles não poderiam vivenciar, experimentar. Então, num ato de coragem, ainda com um parco entendimento, com um entendimento reles acerca da visão do reino, não entenderam que Jesus quando no terceiro dia ressurgiu, apareceu primeiro a Maria Madalena, depois apareceu no caminho de Emaús, depois apareceu aos 12, aos 11. E aí, a primeira mensagem que Jesus dá depois da ressurreição é anunciar o evangelho, pregar o evangelho a toda criatura, ide por todo mundo. Mas os apóstolos estavam muito enraizados na igreja primitiva ainda que fosse uma igreja recém-nascida, eles entenderam que ali era o local da igreja. E nós vamos entender isso posteriormente, inclusive o Concílio de Jerusalém, Atos 15, é um momento fulcral, primordial, acerca do entendimento de a quem o evangelho fora destinado. Próximo slide, por gentileza. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Fica por aí por enquanto. Quem era Filipe? Por que ele descia a cidade de Samaria? Quantos Filipes tem na Bíblia? Que Filipe era esse? A Bíblia descreve nominalmente 4 Filipes. Como nós saberemos qual Filipe a Bíblia se refere aqui? Se a Bíblia apenas diz que era Filipe. A Bíblia não diz que Filipe era esse. Como nós podemos saber que esse Filipe não era um dos outros Filipes descritos nominalmente na Bíblia? É evidente que existiam muitos Filipes. Filipe era um nome grego. Então, se nós tomarmos por partida, nós entendemos que, por se chamar Filipe, ele compreendia o grego. As pessoas que tinham nomes gregos, normalmente eram judeus que viveram fora da região, fora da Palestina. Marcelo. Filipe anunciava a Cristo, e dá para deduzir, diante disso, que seria um dos 7 diáconos. Esse era aquele Filipe que depois que ajudou o eunuco nas escrituras foi transportado? Eu não preciso nem dar aula. Para quem está em casa e não ouviu, o Marcelo disse que esse Filipe anunciava Cristo, então, portanto, era um dos 7 diáconos. Perfeito. O Rodrigo, por sua vez, disse que esse Filipe era aquele que, na viagem, no caminho, a Bíblia diz, no caminho de Jerusalém até Gaza, ele ajudou um eunuco na compreensão da leitura do texto de Isaías, e que, posteriormente a essa compreensão, ele foi arrebatado. Também perfeito. Se trata da mesma pessoa. Mas por que não é, então, Filipe o apóstolo? Por que é Filipe o evangelista, o diácono? Nós temos, dentre os 12 apóstolos, um chamado Filipe, que era galileu, que era da Galileia, que era ali próximo, de um vilarejo próximo a Betfagé, enfim.
a Cafarnaum. Porque a Bíblia diz, com todas as letras no texto que nós lemos, que os apóstolos permaneceram na cidade de Jerusalém. Então, por que esse não era Filipe o apóstolo? Porque nenhum dos apóstolos saiu da cidade de Jerusalém no momento em que se iniciara a perseguição. Filipe havia sido nomeado como um dos 7 diáconos da igreja primitiva. Nós vimos que foram 7 os diáconos da igreja primitiva. E Filipe era um desses diáconos. E o principal evangelista desses 7 diáconos, tanto assim é que Filipe é conhecido na teologia hoje como Filipe o evangelista, para diferenciá-lo do Filipe o apóstolo. Por que não era um dos outros 2 Filipes? Nós temos 4 Filipes. Porque um dos outros Filipes era Filipe Herodes, ou seja, Herodes Filipe, ou seja, de uma família de idumeus. Nós lembramos que Herodes o Grande não era romano, não era grego, ele era idumeu. Nesse tempo, um tempo anterior ainda a Herodes o Grande, nós vemos que o reino da Idumeia ele fica ao sul de Israel, né? Ocupando a parte sul de Israel. Mas já nesse tempo de Cristo, muitos dos idumeus se concentravam na região da Samaria, inclusive a família de Herodes. Num projeto arqueológico que nós escavamos lá nessa região de Tel Marachá, que é na Samaria, eu tive ali o privilégio de escavar dentro da casa de Herodes, que era idumeu e tinha ali a residência junto com outros idumeus ali na região da Samaria. Então, um desses Filipes era Herodes Filipe. Que Herodes Filipe era esse? Quantas vezes esse Herodes Filipe, filho da segunda mulher de Herodes o Grande, de Mariane era a segunda. Herodes o Grande se casou quantas vezes? Nós estamos estudando história, queridos, história da igreja, a aula é de história da igreja, então não estou fugindo demais do assunto. Herodes o Grande se casou quantas vezes? Isso aqui não é programa de fofoca, é só história. Ele se casou 9 vezes. Existem 9 descrições de casamento. Há ainda uma possibilidade de que ele tenha se casado 11 vezes, alguém surgiu com nesse novo entendimento, mas os próprios historiadores mais primitivos, como Orígenes, que foi o primeiro pai grego da igreja, afirma que Herodes o Grande se casara 9 meses. A segunda mulher de Herodes era Mariane. Mariane era filha de Shimão, um dos sacerdotes judeus do período asmoneu. Ou seja, nós sabemos que entre o final do Império Grego, das satrápias gregas, e o início do Império Romano, tem um período chamado de período asmoneu, em que os judeus dominaram a terra de Israel. Foi um período próximo de 100 anos, 96 anos. Nesse período, os judeus dominavam a terra de Israel. No final do Império Grego, das satrápias gregas, até a vinda do Império Romano, domínio romano. Então, e nesse período, tinha um sacerdote chamado Shimão, e esse sacerdote tinha uma filha chamada Mariana, que foi quem se casou com Herodes o Grande. Foi o segundo casamento de Herodes. Desse casamento nasceu Filipe. Quantas vezes esse Filipe é mencionado na Bíblia? Uma vez. Quando? Espera aí, calma. Calma, senão vai ter confusão, Marcelo. Eu já estou lendo a sua mente daqui. Você é muito inteligente. Calma, segura aí. Esse Herodes Filipe, eu vou te explicar por quê. Eu estou pedindo para você ter paciência, Marcelo. Esse Herodes Filipe foi mencionado uma vez. Vocês lembram do episódio
de Marcos 6, quando Herodes Antipas, na sua festa de aniversário, ele faz um grande banquete, uma grande festa, e ele havia se casado com Herodias. E naquela festa, uma menina entra dançando. A Bíblia não descreve o nome dela, mas muitos historiadores dizem que essa menina, inclusive Flávio Joséfo, diz que essa menina era Salomé, filha de Herodias. E Salomé, então, entra dançando, e Herodes Antipas fica impactado, emocionado de ver aquela menina dançando daquela forma, tão bela, enfim. E ele diz, olha, você pode me pedir o que você quiser, até metade do meu reino eu te dou. E ela vira para a mamãe e fala assim, mamãe, o que eu peço? E a mamãe, num gesto assim, de amor e extrema sensibilidade com uma criança, fala assim, pede a cabeça de João Batista na bandeja. E ela vai, corre em direção a Herodes Antipas e diz, tio, eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. Diz o texto que Herodes Antipas se entristeceu, porque, de certa forma, Herodes Antipas tinha pavor de João Batista, pelos ensinamentos. O próprio texto bíblico esclarece isso, que ele tinha pavor de João Batista pelos ensinamentos, não apenas com medo de uma revolta, de uma revolução, mas porque João Batista era um homem extremamente sábio. Mas aí o texto esclarece por que Herodias disse isso para sua filha Salomé. Porque João Batista não aceitava e disse para Herodias que ela não poderia se casar com o irmão do seu marido, que era, em verdade, Herodes Filipe. Herodes Filipe, meio-irmão de Herodes Antipas. Herodias deixa Herodes Filipe e se casa com Herodes Antipas. É possível, portanto, que Salomé seja filha de Herodes Filipe. Esse Herodes Filipe é mencionado tão somente nesta oportunidade. Mas e o Herodes Filipe, tetrarca da região, considerado o melhor dos Herodes, que foi ali o tetrarca da região da Galileia, que foi responsável pela restauração de Bânias, ou Pânias, conforme a tradução, responsável pela restauração do templo de Pan, do deus Pan, no norte da Galileia, responsável pela restauração da cidade de Cesareia, tanto é que a cidade de Cesareia ganha o seu nome, não é a Cesareia Marítima, é a Cesareia de Filipe, esse Filipe, responsável por mudar o nome da cidade para Júlias, em homenagem ao imperador. Enfim, esse era outro Herodes Filipe. Então, Herodes o Grande também teve outro filho chamado de Herodes Filipe, que era irmão de Herodes Filipe. Então, Herodes era um pouco falta de criatividade, mas ele tinha 2 filhos que se chamavam Herodes Filipe, com 2 esposas diferentes. Herodes Filipe, o segundo, era filho de um relacionamento que Herodes o Grande teve com Cleópatra. Não a Cleópatra greco-macedônica, Cleópatra e egípcia, né? Porque reinou no Egito, mas era de origem grega. Grego-ptolomaico, uma das satrápias de Alexandre o Grande. Mas era a chamada Cleópatra de Jerusalém. A história fala muito pouco sobre ela, mas ela é conhecida como Cleópatra de Jerusalém, é a 5ª esposa de Herodes o Grande. Esse Herodes Filipe, filho de Cleópatra de Jerusalém, foi quem é o responsável pela satrápia. Então, por isso que eu interpelei o Marcelo, para não haver confusão entre esse Herodes Filipe, filho de Mariana, e o Herodes Filipe, filho de Cleópatra de Jerusalém, porque ambos são filhos
de Herodes o Grande. Mas assim como os demais, os Filipes judeus, o Filipe evangelista e o Filipe apóstolo, a gente tem que separar bem para que não haja essa confusão. Continuando o texto. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Isso aonde? Samaria. Possivelmente Sebaste, que era uma espécie de capital da Samaria, maior cidade da Samaria, e que muitas vezes também é chamada de Samaria, né? Como a cidade de Sebaste ganha também o nome de Samaria. Então, Filipe, o evangelista, um diácono, revestido do poder de Deus, ele começa, revestido do Espírito Santo, ele prega o evangelho e muitos milagres, muitos feitos acontecem na Samaria, num lugar de dureza de coração, num lugar que é conhecido por criar adversidades ao povo judeu. Tanto assim é que os judeus, quando desciam da Galileia para Jerusalém, eles evitavam o caminho da Samaria. E, normalmente, algumas vezes passaram, quando Jesus, por exemplo, fez o milagre da cura do filho da viúva de Naim, ele fez um caminho passando pela Samaria. Né? Porque Naim era um vilarejo ali na parte alta da Samaria. Mas a maioria das vezes eles vinham pelo Jordão, pela parte baixa, passando por Jericó. Assim foi quando Jesus volta para Jerusalém pela última vez, na última semana, na semana que precede a Semana Santa, ele faz o caminho por Jericó. Mas então, Samaria, os samaritanos eram um povo que se opunham verdadeiramente. Nós lembramos quando Jesus, João capítulo 6, quando Jesus, João capítulo 4, quando Jesus fala ali com a mulher samaritana, naquele episódio lindíssimo, aquela mulher diz, olha, você sendo judeu não sabe que os judeus não se dão com os samaritanos? Então, fica evidente ali como eu posso dizer? Pensamentos contrários. Não era uma questão muito bélica, não era uma questão de guerra, de pensamentos contrários. Tá? Mas Filipe foi até esse lugar onde, inicialmente, ninguém o ouviria, e ali ele fez muitos milagres. Próximo slide. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. A gente vai precisar encerrar, mas eu quero explicar esse verso antes da gente encerrar, para não ficar nada para a próxima aula, para vocês compreenderem. Quando, porém, deram crédito a Filipe, ou seja, Filipe está pregando, e ele está falando de tudo que ele vivenciou como um servo de Cristo, de tudo que aconteceu em Atos 2, na festa do Pentecostes, do batismo com o Espírito Santo, de todo o ministério de Cristo, a partir do batismo de João Batista. E ele começa, eu não sei, eu estou conjecturando aqui a maneira que Filipe evangelizava os samaritanos, contando toda a sua história. E em determinado momento diz, quando, porém, depois de evangelizar bastante, depois de falar do ministério de Cristo, deram crédito, acreditaram, creram em Filipe. Compreende isso? Então, que Filipe começa a pregar, e em determinado momento dessa pregação, eles creem, eles dão crédito, eles acreditam. Dar crédito é acreditar, é crer. Então, eles creram em Filipe. E o que Filipe estava dizendo? Que Cristo era o Filho do Deus vivo. Automaticamente, quando eles creem na pregação de Filipe, eles creem em Cristo. Amém? Então, vamos lá. Deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo.
iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Que batismo era esse? A Bíblia fala de 3 batismos, certo? Batismo com o Espírito Santo, batismo nas águas, batismo no corpo de Cristo. A palavra batismo vem do grego batisme, que significa imersão. Por isso, nós adotamos o batismo por imersão nas águas, porque a própria palavra batismo significa imersão. Não fazemos como regra, ainda que não haja empecilho, não fazemos como regra o batismo por aspersão, que é aquele que você joga a aguinha na cabeça, bom, enfim. E que também é possível, tá? Não é uma condenação aqui, não faço aqui um julgamento em relação a isso. Existem casos excepcionais em que você não pode fazer um batismo por imersão. Um doente enfermo num hospital, que não vai sair do hospital, está num estado terminal, não tem condição de saúde para se dirigir a um local onde ele possa ser imerso nas águas. Está preso a um aparelho. Enfim, se faz ali o batismo por aspersão. Mas, em regra, o batismo é aquele onde há imersão nas águas. Mas existem outros 2 batismos, além do batismo das águas. O batismo do Espírito Santo, que é aquele que nós vimos em Atos 2, que é basicamente revestimento de poder. Nós vimos muito sobre isso, não vamos retornar a esse tema. E o batismo no corpo de Cristo, que é aquele quando a pessoa crê e ela é imersa no corpo de Cristo, ela se torna igreja. É algo absolutamente espiritual, não visível, mas é o momento em que ela adentra a igreja e se torna igreja. Amém? Próximo slide é o último, correto? Próximo slide, só para as pessoas, para os irmãos compreenderem o que diz esse texto que nós lemos agora. Olha só. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, os apóstolos estavam aonde? Em Jerusalém, não haviam saído de Jerusalém. Que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, que estavam em Jerusalém. Os apóstolos não haviam saído de Jerusalém. Os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Queridos, eu poderia ficar falando aqui 4 horas somente sobre isso. Que batismo, então... Volta, Aninha, no slide anterior. Eu já vou terminar. Não fica bravo comigo, Aninha. Já vou terminar. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados. Que batismo é esse? Batismo nas águas? Vocês estão certos disso? Próximo slide. No slide anterior, isso. No próximo. Vejam a importância de você ter uma autoridade. Veja, as pessoas falam assim, olha, eu sou igreja, eu não preciso congregar, eu sou igreja, eu acreditei em Cristo. Então, aquelas pessoas creram em Cristo? Amém? Não diz o texto que eles creram? Eles creram. Eles foram batizados? Amém? Não diz o texto que eles foram batizados? Receberam o Espírito Santo para se tornarem igreja? Não, até que um apóstolo impôs sobre eles as mãos. Importante ou não saber quem impõe as mãos sobre a sua cabeça? Importante ou não viver em comunhão como igreja? Ah, eu sou igreja, eu creio em Cristo, eu creio em Deus. Eu não preciso de igreja porque eu creio em Deus. Eles também creram. Eles também foram batizados. Mas o Espírito Santo só desceu sobre eles quando um apóstolo, quando a liderança da igreja de Jerusalém viajou até Samaria, 72 quilômetros, e impôs as mãos sobre eles. Ali o Espírito Santo desceu e eles se tornaram igreja. A gente pode continuar sobre isso na aula que vem, porque tem muita coisa para debater aqui. Vamos orar?
Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado, Deus, pelos ensinamentos. Obrigado, Deus, porque à medida que estudamos, temos mais compreensão de quem Tu és em nós, Deus. Quem nós somos em Ti. Graças te damos por isso, ó Pai. À medida que estudamos a literatura que já nos foi revelada por Ti, Deus, compreendemos, ó Pai, o Deus que nós servimos, conhecemos mais e Te adoramos mais por isso. Graças te damos por isso. Continua derramando unção sobre a vida do pregador da palavra de Deus nesta manhã, sobre esta igreja e sobre todas as igrejas estabelecidas nos 4 cantos da terra. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.